Olá a todos, olá a todas, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Além do Brasil. Hoje nós temos o João Paulo Ribeiro, vai ser nosso chamando ele aqui para nossa conversa. Sempre lembrando que vocês podem acessar as gravações dos episódios anteriores. Salve, salve, irmão Vitor, bem-vindo. Vocês podem acessar as falas anteriores também. Elas ficam todas gravadas aqui no nosso acervo de vídeos, né? Vocês entram na seção de vídeos dessa página mesmo. Então, todos os 7 episódios anteriores estão aí disponíveis, gravados, para vocês ouvirem, escutarem, né? Verem, né? E no episódio de hoje a gente vai conversar com o João Paulo Ribeiro. O João Paulo, ele é mestre e doutor em linguística pela Universidade Federal de São Carlos, a famosa UFSCar. É uma universidade bastante importante nesse tema de ações afirmativas, né? Assim como a Universidade de Brasília, né? São universidades muito pioneiras nesses assuntos, né? Sobre como trabalhar de uma maneira efetiva, né? Para uma maior diversidade nas universidades, né? Como essa diversidade gera inovação para as universidades, sobretudo, né? Inovação dos saberes, né? E o João Paulo tem uma vasta experiência com línguas indígenas, domina e engata. Ele está chegando para conversar com a gente. Salve, João. E aí, Antônio, como tá, meu irmão? Bem? Tudo tranquilo. Legal. Bom, muito bem-vindo, João. Estava aqui apresentando a biografia sua, né, sobre o seu currículo, né? E eu comentava aqui, né, João, sempre me chamou muito a atenção a sua erudição, né, sobre o chamado indigenismo, né, e sobre as línguas indígenas, né, do Brasil, não só do Brasil, né, de várias partes aí, do mundo, e justamente essa questão cartográfica, né, bem interessante para nossa conversa também, né. Então a gente tem aí no nosso título, né, a tradução, o xamanismo e a ameríndia, né? Ah, então eu queria só introduzir rapidamente, João. Nós estamos no 4 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, né? Ficou um pouco conhecido no Brasil como Agosto Indígena também, né? Acho que você, inclusive, acompanhou um pouco esse processo. E nós estamos passando por um momento agora que está havendo, inclusive, um encontro, né, sobre a Amazônia, né, em Belém do Pará, né, a cúpula da Amazônia, né? E eu acho que um dos nossos grandes desafios é trazer como que essas várias visões de mundo, né, dos povos indígenas, elas contribuem, né, para a gente entender o mundo, para a gente ter nossos projetos, né, projetos de passado, de presente, de futuro, né, e sempre me chamou bastante a atenção como você foi trazendo essas visões dos povos originários para as teorias da tradução, né? Para as teorias da tradução. E daí, assim, eu queria começar, João, conversando um pouco sobre isso, assim, né? Queria te perguntar, e peço para que você fique bastante à vontade, né? Para a gente conversar. Queria te pedir, assim, para você comentar um pouco como que foi essa sua aproximação com os estudos da tradução, né? Lembrando aqui, né, que o João ele fez um trabalho muito inovador, né? Ele me chamou muito a atenção, João. Aproveito para elogiar o trabalho que você fez sobre a tradução de vidas secas, né, para o Inhangatu, né? Eu parei para reler
nessa última semana um pouco da pesquisa, e daí eu dei uma lida no seu artigo também sobre essa tradução, né? E você faz paralelos conceituais, né? Você faz ali não sei, me corrija se eu estiver errado, você faz uma indigenização de Vidas Secas, né? Eu achei muito interessante, né, o seu trabalho, então eu queria começar por aí, João, te agradecer por aceitar o convite e a gente poder conversar um pouco como que você chegou nesses estudos da tradução, né? Como que foi essa caminhada? Essa caminhada, ela foi assim. Eu entrei ali no curso de linguística. Era um desejo de trabalhar a temática indígena. Então, primeiro, a minha bisavó, ela é do povo Guarani. Mas ali eu cresci num contexto de periferia, de um bairro de periferia, de subúrbio de São Paulo. Então, ali a gente cresce vendo as mazelas, não é? As dificuldades, como que o povo vive, a gente mesmo sentindo isso na pele, não trabalhar, voltando, o dinheiro não dando para as coisas, não tendo lazer. Aí surgiu a ideia, Antônio, num paralelo com uma ideia da Jamaica, do Bob Marley e do Peter Tosh. Tinha um amigo nosso ali no bairro do Jardim João 23, na zona oeste de São Paulo. E ele disse assim, o Bob Marley morava, e o Peter Tosh eram amigos, né, do pessoal do reggae. E eles moravam numa favela chamada Trenchtown. E aí eles tinham lá um movimento dos Rude Boys, que era o que a gente chama aqui de maloqueiro, né? Era um estilo de vida e que envolvia criminalidade, envolvia brigas, envolvia problema com a polícia. E aí eles ficam sabendo de um pessoal chamado Nayabing. E esses Nayabings, eles equivalem, eles são pessoas que foram viver no mato. A questão da diáspora africana. A diáspora africana, ali o processo violento de levar no sistema da escravização. Eles fogem, moram ali no mato e vão vivendo lá e vão criando comunidades. E tem um personagem chamado Nayabing. E eles foram buscar conhecimento nos Nayabings. Então a conversa começa assim, poxa, o que os povos indígenas têm a nos ensinar? Então esse é o primeiro passo de uma pesquisa ali na adolescência. Então isso me leva para o curso de linguística. Tinha a ideia da antropologia, que para trabalhar com os povos indígenas, uma ciência que trabalha com povos indígenas, e tinha a questão da linguística que trazia lá uma questão interessante, que era, se eu mudar minha língua, eu começo a ver as coisas diferentes. Então, poxa, isso aí pareceu interessante, né? Agora a gente começa a pensar. Ali é uma região mais ou menos de gueto, né? Uma região de periferia. Tem um livro conhecido que é da Carolina de Jesus. Sim. Chama Quarto de Despejo. Ela trata ali da periferia também, do contexto de favela, onde as pessoas, ela faz uma comparação com o quarto de despejo. As pessoas são jogadas. Você tem uma obra bonita aí, essa é uma edição muito boa, hein? E ela diz assim, as pessoas são jogadas. O que é um quarto de despejo? Um quarto de despejo dentro de uma casa um pouco maior, é um quartinho onde as pessoas vão colocando tudo ali que não precisa. Então uma periferia é assim também. Todo mundo é jogado ali. São pessoas ali que elas perderam a identidade. Ou que, na verdade, a identidade delas são somente pegadas, resquícios, memórias ali distantes. Como a do meu pai, quando meu pai estava ele estava em situação alcoolizada, ele dizia assim, a minha avó é indígena, eu sou índio velho. Ele ficava revoltado, né? Ele ficava se tornando uma pessoa violenta e daqui a pouco começava a chorar. Eu era pequena, acompanhava aquilo lá e queria entender. Então tem um problema ali bem interessante, bem individual, mas também coletivo. Aí o que acontece? Ok, um quarto de despejo, é um gueto, não é? É possível um gueto virar uma aldeia? Essa é uma pergunta. A gente sabe que vai entrar na questão da terra. A questão da terra é fundamental, não tem acesso à terra. Mas se continuar pensando
como que, será que se mudar o modo de olhar, será que o pessoal começa a perceber e fala, poxa, a gente tem um riozinho ali, vamos limpar ele? Ele não é um córrego, ele não é um esgoto, ele é meu avô, como diz aquela obra do Ayrton Krenak. O rio Uatu, que é o Rio Doce, é meu avô. Então, essa ideia de parentesco, ela com a paisagem, ela é muito interessante. Envolve sim a geografia, mas envolve também um modo de olhar pela linguagem. Então, entrando na linguística, ali na Universidade de São Paulo, que pegamos essa ideia de estudar línguas indígenas. Uma professora disse assim, quando eu comecei lá, ela disse assim, João, você não vai se dar muito bem com a linguística, porque a linguística não tem esse viés, você parece mais um pesquisador de história, um pesquisador... Eu me senti mal, né? Eu falei, poxa, eu estou sendo rejeitado por um lugar que eu quero pesquisar. Mas ali eu fui vendo que tinha essas pesquisas de língua e ambiente, né? Da antropologia cultural, da antropologia do Sapi, do Boas, né? Alguma coisa assim que era uma vertente diferente. Mas mesmo assim, se a gente for olhar para a linguística descritiva, ela também nos dá conta. A grande questão é, indo para a poética do traduzir, que é uma experiência em tradução, a poética do traduzir, ela me traz a geografia, a história, a sociedade, sem eu precisar me dividir, como alguns pesquisadores tendem a fazer, no sentido assim, eu quero falar de política, mas eu estou falando da língua, mas agora eu vou falar de política, aí tem a questão do análise do discurso, que tem essa tentativa também, eu não sei como que eles elaboram, não acompanhei a análise do discurso, mas a questão é, a poética do traduzir, ela me traz uma visão diferente enquanto tradutor, mas também essa língua da poética do traduzir, ela me traz alguma coisa diferente que pode ser interessante para o leitor, mas a grande questão é não pensar o leitor. Quando a gente pensa o leitor, a gente pensa política. A gente traz aquilo que a gente acha que é bom. Mas, em se tratando de ameríndia, será que ali na poética do traduzir também não tem uma ameríndia? O que seria isso? Então, é mais ou menos por esse caminho que eu tomei ali, sim, com orientadores, com a professora Maria Silvia. Ela disse, João, dá uma olhadinha nisso aqui. E ali eu me encantei por essa ideia da poética do traduzir, que é um desvio, antes de tudo, da interpretação. É um tradutor que não se preocupa com a interpretação. Aí isso vai dar conta também de alguns pensamentos do xamanismo ameríndio, né? De também, não é bem desconfiar de uma verdade, mas colocar que a verdade, na verdade, é um lugar de encontro. E esse lugar de encontro é um ponto de vista. E esse ponto de vista do encontro é algo vivo. Não é metade do ponto de vista de um e metade do ponto de vista do outro. É mais ou menos essa ideia do perspectivismo ameríndio, uma síntese do pensamento, no pensamento antropológico, ali cunhado pelo professor Eduardo Viveiro de Castro, a partir de diversas etnografias que falam do xamã como um intelectual que pensa no sentido de querer saber quem é aquele ponto de vista. É uma onça, mas ela está vestida de onça e ela está vestida de quem mais? Então isso é muito interessante também na parte da própria material das narrativas indígenas. Elas também têm essa questão de um jogo de ponto de vista, de uma ideia muito interessante que na visão de alguns tradutores anteriores, na década de 50, eles tinham uma questão que era, poxa, isso está incoerente, esse material que eu estou lendo não tem nada a ver com nada. O cara é uma coisa, daqui a pouco é minha avó, daqui a pouco mais para frente é minha filha, mas quem é quem? E aí vem a questão da domesticação, no sentido de resolver essa incoerência e trazer um material mais lógico,
para o leitor. E também uma outra questão, mais agora da década de 90, e vai entrar também agora pelo século XXI, é a questão de didatizar, tornar esse material compreensível. Esse material que é colocado como sagrado, e ele é sagrado, então é necessário uma iniciação e é necessário uma identificação para o leitor, o que é realmente aquilo. É uma flor? É um sol? É um sol nascendo dentro de uma flor? É uma terra-flor? O que é isso? Então, alguns tradutores vão se preocupar com essa visão e vão tentar resolver esse problema preocupado com o leitor. No caso do nosso trabalho, Antônio, ele não teve a preocupação com o leitor. E aí vai entrar outras questões também, próprio ali para a gente pensar a língua como paradigma e sintagma, que são muito ricos para quem quiser fazer a tradução. Muito bom, João, muito bom. Bom, acho que você trouxe várias questões importantes, né? Quando você fala da poética do traduzir, eu achei muito bonito isso que você fez, essa aproximação com as noções de parentesco, né? Que parece que quando existe a tradução entre línguas, o tradutor trata de justamente estabelecer parentescos que talvez não estavam ali tão visíveis também. Ele vai estabelecendo parentescos, né? Estabelecendo alianças entre talvez aí duas línguas, né? Dois sistemas, né? Enfim, dá para pensar de várias formas, né? E eu lembro que você foi uma das pessoas que me apresentou assim várias dessas teorias, né? Assim, sou muito muito grato a você. Daí, por exemplo, eu lembro que você me apresentou a obra da Manuela Carneiro da Cunha, por exemplo, né? Que vai falar sobre tradução em xamanismo, por exemplo, né? Eu lembro disso já faz um tempo já. Eu acho que antes de a gente entrar no mestrado, você já se dedicava bastante a essas leituras, né? E aí, relendo esse texto da Manuela Carneiro, ela menciona ali um texto que é bastante conhecido nos estudos da tradução, né? Que é o do Walter Benjamin, né? Aquele da tarefa do tradutor, né? Que você trabalha também na sua pesquisa, né? E esse texto é muito interessante, João, porque isso que você falou da dificuldade, né? Assim, eu acho que realmente o pessoal tem bastante dificuldade, em geral, eu me incluo nisso também, nós tradutores, de sair dessa adequação ao leitor, né? Que você mencionou, né? E acho que essa é uma provocação bastante necessária, bastante importante, que está presente nesse texto do Walter Benjamin também, né? Que é citado pela Manuela Carneiro da Cunha, né? E uma coisa que eu queria comentar com você, quando eu vi que você colocou essa expressão "um povo na língua", né? Quando você começou a pesquisa e tradução do Vidas Secas, né? Eu fiquei pensando assim, né? Como que durante muito tempo, talvez, a tradução ela era uma ferramenta de assimilação, né? Durante muito tempo tem vários usos da tradução, né? Possíveis, assim, né? E daí, assim, eu acho que o pessoal se acostumou a pensar a tradução como uma incorporação do que era de fora para uma teoria geral, né? Assim, por exemplo, o humanismo fez muito isso, né? O antropocentrismo, né? Enfim, tudo que foi vigorando aí por muito tempo, né? E aí o pessoal não está acostumado a pensar que a tradução para uma língua indígena é essa outra língua, né? A língua indígena, que vai trazer para a gente outras formas de pensar, que seria um pouquinho, talvez o que foi feito durante muito tempo pela outra via, né? Do ponto de vista, sei lá, a gente pode falar, eu prefiro falar humanista, né? Vai ter gente que vai falar que é colonialista, eu acho que cada um tem um caminho, né, para pensar isso, né? Ultimamente eu gosto de pensar nessa ideia do humanismo, né? Porque ali com o humanismo
parece que aí fica essa discussão se criaram problemas que o pessoal não conseguiu resolver até hoje, né? Parece que um é mais humano que o outro, né? Ali eu acho que com aquelas ideias ali do Bruno Latour, eu acho que deu para a gente enquadrar legal ali essas ideias, né? E daí, assim, o que eu ia comentar com você, João, é justamente isso, assim, né? Como que a gente consegue, então, superar, assim, que talvez seja uma visão meio normativa que existe da tradução, né? Essa ideia é uma ideia muito conhecida, né? Do tradutor traidor, né? Que é totalmente contrário do que o Benjamin coloca lá no texto dele, né? Ele vai provocar justamente essa ideia, né? Mas, assim, essa ideia persiste, né? A ideia persiste, assim, né? E daí, assim, como que você driblou isso, assim, durante o estudo, né? Porque, assim, toda a tradição dos estudos da tradução, ela foi fundada nessa ideia, né? Um pouco, assim, né? Que eu sinto, né? E eu acho que existem professores hoje que têm dado abertura, têm interesse em conhecer mais, né? A professora Maria Silvia é uma das principais, né? Tem outros professores, assim, que têm dado abertura, né? Aquele professor, o Álvaro Faleiro, né? Da Universidade de São Paulo também, né? Enfim, como que você acha que a gente consegue pensar isso? Seria tem uma forma de pensar aí, né? Nessa ideia de tradutor traidor, né? Assim, como que foi? Porque foi difícil, assim, como que eu posso dizer assim? Você conseguiu, né? Mostrar que era possível traduzir Vidas Secas para o Engatu. E muita gente desacreditava na época, né? Eu lembro que muita gente desacreditava. Como que foi esse desafio? No caso do Vida Seca, a gente tem uma questão do narrador. Esse narrador, ele não sabe tudo. E você diz, poxa, mas o narrador ele não sabe. Então ele tem uma questão do foco narrativo. Ele é um foco narrativo que está em terceira pessoa, ele está distante, só que ele não é aquele foco narrativo Deus, no sentido, ele sabe tudo. Ele precisa descer, e ele desce entrando no ponto de vista do outro. Aí ele traz o ponto de vista do outro. Quando ele começa, a primeira cena é uma cena de uma caatinga, é uma cena alaranjada e tem 2 pontos verdes. E aqueles 2 pontos verdes, eles vão dando apoio para aquele povo miserável. Não é essa palavra que ele usa, mas é nesse sentido. É um povo que está cansado, ele está andando na areia seca, e a areia seca, ele descansou na areia seca do rio. Quer dizer, tudo ali está acabando, mas tem 2 pontos verdes, que são o juazeiro. E aí o juazeiro vai sumindo. Aí daqui a pouco aquele povo que está ali, ele entra num desespero. Aí alguém vê esse juazeiro, que primeiramente é o cachorro, que vê o juazeiro. Na verdade ele começa a latir. E todo mundo ali que está calado, vê ele latindo e olha o que é, ele toma a dianteira do grupo, o grupo dá aquela pequena animada. Aí o menino começa a ficar com febre e cai. Aí o pai para, e aí já o pai pensa assim, dá uma ideia de que o pai vai matar aquele moleque, porque daquele jeito eles não vão continuar. E aí a mulher faz assim, ó, tipo assim, aponta alguma coisa, e aí o grupo se fortalece de novo, e continua, até que eles veem realmente esses 2 juazeiros, e aí vai chover, e ele se resolve. Quer dizer, é o surgimento, é uma ideia de surgimento, mas não é um surgimento a partir do nada. É um surgimento a partir de um resquício, a partir de um muito pouco, a partir de uma miséria, que a gente vai chamar essa miséria de tempo do terror. E dentro do tempo do terror, o pouco que surge é para o tempo da cura. E aí eles se apegam nisso. O mínimo de imagem, o mínimo de fala, se apegam a essa ideia. Isso é muito similar às narrativas do Alto Rio Negro, que é onde se fala em Engatu. Então, por conta disso, começa a surgir
nessa pesquisa, ela é interessante porque ela vai também trabalhar com visões e com sonhos. Aí você diz, poxa, mas como um pesquisador vai validar o sonho numa pesquisa? Aí que entra a questão. Ou o pesquisador dá crédito para o sonho e para a visão. Tudo bem, o que é uma visão? A visão é uma imagem que começa a surgir no olhar da pessoa. E aí você segura essa imagem e tenta adentrar nela. Olha, isso não é ciência. E aí você começa a se adentrar nessa imagem. E a primeira imagem que surge é de um barco. E uma ideia de que vida seca já está lá dentro do sistema de pensamento do Alto Rio Negro. Então é mais ou menos essa ideia, Antônio. E aí a gente vai seguindo ali no pensamento indígena, por conta das narrativas indígenas do Alto Rio Negro, que são escritas feitas na pedra. E essas escritas feitas na pedra, ela tem um significado, ela tem toda ali... essas escritas, elas são feitas nas pedras, né? E Yampiricuri, Kuai e Amaru. Então a história é assim. Yampiricuri, ele tem as flautas, aí ele engravida Amaru, nasce uma criança, essa criança ela é muito estranha, e aí, se não me engano, essa criança some e é escondida. Ela esconde, Amaru esconde a criança, e depois a criança vai aparecer, e ela vê 2 meninos, e ela começa a ensinar as coisas para esses meninos. Aí um desses meninos maltrata ele, Kuai. Aí Kuai devora esse menino. Ele é uma caverna, o menino entra dentro da caverna, ele se fecha e devora. Aí a comunidade se revolta. E Ampiriculi começa a instigar e dizer assim, a única maneira de matar ele... Interessante porque ele tinha sumido. Quando ele volta, alguma dessa criança bate na barriga dele, quando bate na barriga dele, todos os sons aparecem. É mais ou menos assim a história. Essas histórias indígenas, elas servem para a gente pensar. Quando ela chega para nós, ela serve para a gente pensar tudo aquelas outras narrativas que a gente também conhece, que seja do cristianismo, que seja outras, de outras culturas, elas são para a gente pensar. E no momento que a gente conhece ela, a gente começa a pensar diferente. E se você olhar, você fala, poxa, mas não tem nada a ver. Como assim, a criança? Tudo bem, a história, né? Aí, eles querem matar Kuai. E Ampiriculi começa a mostrar que a única maneira de matar ele é fazendo uma festa enganando ele. Só que Kuai, ele começa a mostrar dentro dessa festa que a única maneira de matar ele é no fogo. Aí eles empurram o Kuai no fogo e Kuai explode e as mulheres descobrem que elas foram enganadas. E aí elas percebem que o corpo de Kuai virou flauta. E elas começam a recolher o resto do corpo de Kuai, que são sons, são flauta, guardam dentro de um cesto e vão embora. E saem de lá do Alto Rio Negro. Alguma história diz assim, que essas histórias estão sempre à abertura. Alguma história diz que elas entregaram esses conhecimentos para os brancos e que graças a esse conhecimento do som, os brancos conseguiram fazer o celular. E para o povo indígena não fizeram porque não teve interesse, por isso que não fizeram. Mas conhece outros tipos de tecnologia, como tecnologia de se deslocar no tempo e no espaço. Isso dá para fazer também, é bem interessante. Então, nessa corrida delas, elas escondem algumas flautas numa caverna, no Alto Rio Negro. E depois elas vão abrindo esse saco, ou esse balaio, e vão desenhando nas pedras essa história, para que as novas gerações, que somos nós, pudessem entender essas histórias e poder explicar o mundo e resolver várias situações. Então essa é a história. A questão é,
aonde que está Vidas Secas? Então, Vidas Secas é uma dessas pedras, que são frautas. Elas foram desembrulhadas no processo de tradução. Então, essa é uma ideia que a gente achou melhor dar o nome de Profética do Traduzir. Sim. Profética do Traduzir no sentido de que o tradutor, ele entra num espaço, quando ele está pensando na tradução, ele entra num espaço novo. E esse espaço é um espaço de encontro. Um encontro como um espaço para se viver. É nesse sentido que foi essa pesquisa. A tradução, ela acabou virando um canto. Esse pedaço, ela virou uma tradução maior do primeiro capítulo, na ideia de prosa, e um outro pedacinho, que é o primeiro parágrafo, ele se tornou um canto. Ficou uma coisa pequenininha. Eu tenho um livro ali, Antônio, dá para poder ler. Você acha legal, pessoal, Sim. escutar um pouquinho? Sim. Eu vou pegar, Sim. Você pode continuar aí. Vou continuando enquanto você pega o livro. Viu? É bem legal isso. Tá. Eu queria comentar o seguinte, então. Você falou da profética do traduzir. Eu acho que isso é bem interessante. Você me fez lembrar quando a gente está produzindo esse livro. Para quem não sabe, o João ele é o conselho editorial dessa revista, Letra Indígena. Né? É uma revista publicada pela Universidade de São Carlos, que é dedicada às literaturas indígenas. Né? Ela tem essa frente, né? Tem várias frentes, né? É um grupo de pesquisadores que é muito ativo, tem várias frentes, né? Trabalha muito no campo da tradução. Né? E quando a gente estava fazendo esse trabalho, João, você falou da profética do traduzir, eu lembrei agora que a primeira vez que a gente foi nessa comunidade, é que eu fui nessa comunidade, né? O Lucas já tinha ido outras vezes, o Lucas Ciola. Esse senhorzinho que está no meio aqui da foto, o Otílio, ele é conhecido como um xamã, né? Na comunidade ali, né? Na comunidade, ele é um senhor Baniwa, que por ser conhecido como um xamã, ele ajudou o pessoal, ele e o pai dele ajudou o pessoal que estava traduzindo a Bíblia para o Nhangatu, né? E aí eles tinham facilidade com línguas, né? E daí eu lembro que ele ficava perguntando para a gente todo dia, quando a gente amanhecia, né? Toda manhã, ele sempre perguntava com o que a gente sonhou, ou se a gente tinha sonhado, né? E aí, às vezes, a gente falava, né? Eu lembro que eu tive um sonho uma vez ali, até eu comentei, né? Comentei ali o sonho com ele, e ele dava risada, né? E daí ele sempre falava que ele sonhava, você falou do sonho, né? Ele sonhava com as pessoas dependendo da língua, né? Com a qual ele usava com aquela pessoa, né? Então, por exemplo, se ele sonhasse com você, provavelmente ia sonhar em Engatu, né? E se ele sonhasse com o pai dele, talvez ele ia sonhar falando em Banil, né? E isso é bem interessante, né? Que você comenta, né, João, que a poética do traduzir, ela é uma poética entre vários mundos diferentes, né? E isso é interessante porque a gente amplia a noção de referência, né? Que às vezes... bom, é uma ideia que é útil para alguns casos, né? A gente pensar da tradução de uma língua para outra, que você tem uma referência em comum às vezes, né? Mas dependendo dessas línguas, né? Às vezes a gente está lidando com talvez outras referências mesmo, né? Talvez o perspectivismo nos ajuda a pensar isso, né? Que existem vários mundos, várias naturezas, né? São vários mundos, né? Não é um só, não é um mundo só e várias culturas, né? Talvez tem também várias naturezas também, várias referências, né? Isso eu acho bastante interessante, João. Depois que eu reli o seu trabalho, eu comecei a pensar assim, tem muita coisa, né, da literatura brasileira que também poderia ser pensada assim de maneira indigenizada, né? Igual você fez com Vidas Secas, né? Eu comecei a pensar aquele trabalho do Jorge de Lima, poeta, né, Jorge de Lima, sobre o Orfeu, né? O Orfeu talvez é uma espécie de xamã também, né? Assim, talvez de uma outra tradição, né? Porque ele não é Deus,
ele é humano, né? E ele tá ali no meio também, né? Tem o instrumento da harpa, né? Tem um instrumento que traz musicalidade, né? E ele virou uma espécie de profeta dos poetas ali da época, né? Quando o Jorge de Lima escreveu ali, né? A invenção do Orfeu, né? Talvez a gente pudesse ver o Orfeu de uma maneira indigenizada também, né? Eu acho que é isso, porque a gente fica nessa questão do Ocidente, né? Uhum. E o Ocidente... Mas onde que é esse tal de Ocidente, né? Eu nunca entendi direito. Aí o pessoal fala, nós... Às vezes o pessoal me encontra, conversa e diz assim, não, o povo indígena pensa diferente de nós. Aí eu fico olhando e falo assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, cara. Como o pessoal diz assim, nós destruímos tudo. Eu fico pensando, poxa vida, nós destruímos o quê, né? Mesma questão a temática indígena nas escolas. Você vai levar para as crianças, aí você começa a falar, o povo indígena, esse aqui é o outro. Aí você vai perguntar, e vocês, quem são? Aí as crianças vão falar assim, nós somos Campo Limpo, nós somos Itaim Bibi, nós somos o Capão Redondo. Quem são? Então a gente acaba colocando essa ideia, assim como veio para nós. E a gente fica nisso. Mas a questão é, nessa ideia de profética, a poética do traduzir, em si, enquanto uma atividade de tradução, ela nos leva para um outro lugar. Mas também, no caso da pesquisa que eu fiz depois com o material Guarani, esse lugar do encontro, mas um encontro dentro da língua, sabe? Na sintaxe da língua. Essa outra ideia da profética, do traduzir, é justamente uma ideia de um lugar que é o encontro. É um lugar diferente. E por um lado, ele não está aqui. Mas depois que você encontra, você vê e fala, poxa, é aqui mesmo. Não é? E aí você começa a olhar as coisas diferentes, as coisas sempre como um lugar de encontro, sabe? O final de uma árvore com a sua mão, que elas parecem são iguais. E essa ideia também é uma ideia muito presente no pensamento indígena, quando a gente lê alguns materiais, né? Agora a gente tem a obra do Davi Copenau, tem também a questão do pensamento guarani em algumas obras desses cantos, né? Trazido ali pelo Coutinho da Ju, que tem um trabalho fantástico, o Leon Cadogan, mas você vai ter ali vários trabalhos também da literatura indígena, da literatura enquanto são narrativas. Você vai ter o Olívio Jecupé, o Daniel Munduruku, você vai ter vários trabalhos, né? A Graça Graúna, Helena Potiguar, você vai ter vários materiais, o trabalho do Ayrton Krenak. E aí a gente vai começar a ler esse material, essa mensagem. E aí, aquela questão, você vai enxergar isso sempre como um pensamento do outro. Você também não pode começar a pensar assim. Se os Tiapiri existe, a gente não pode ver os Tiapiri. Uma vez me falaram que não. Falaram que é difícil ver os Tiapiri para nós que crescemos na cidade. Mas se os Tiapiri existem, se os Tiapiri estão nas árvores, a gente pode ver os Tiapiri. Quem sabe conhece os Tiapiri são os pássaros. E se os pássaros conhecem a gente e vêm nos visitar, vem ver se a gente está perfumado ou se não está, quer dizer, é o próprio conhecimento querendo vir para a gente conhecer, né? Aí, como se faz isso? Que território é esse? É o território onde você está com os pés. É um território sagrado. Quer dizer, ele é um território sagrado porque você está com o pé nele. Agora, se você não tiver com o pé nele, aonde que está a pessoa? Aí sim a pessoa está num extramundo. Mas se quem está com o pé aqui, nesse território sagrado, ele não está num extramundo. Ele está nesse lugar, que ele é como fosse um poema. Ele é bonito e ele tem também os seus problemas, tem. Ele não é no sentido de uma utopia também. Mas ele caminha por uma outra maneira da pessoa viver. Uma maneira da pessoa viver onde ela começa a ter algumas amizades, algumas questões. Sobre a parte da viagem, no deslocamento da pessoa, no tempo e no espaço, ele é muito interessante. Porque agora mesmo eu vi ali um amigo nosso mandou uma mensagem.
né? É o Sérgio, não sei se ele está nos acompanhando ali. Aí ele mandou mensagem, na hora que ele mandou, eu fui lá visitar ele. Eu estive lá com o meu pensamento, vi ele, vi que ele está contente. Não sei se ele está, mas eu fui lá e visitei ele. Eu visitei uma roupagem dele. Sim. Não sei se eu estou atrasado no tempo, não sei, mas eu consegui visitar. Eu faço isso, vou visitar meu pai. Tem uma árvore também, lá numa cidade aqui perto de onde eu estou. Eu fui visitar lá no meu pensamento e me coloquei lá. Eu consigo visitar, é um lugar. E aí outros lugares também. Eu começo a visitar e falo, poxa, essa árvore é bonita, eu vou deixar algo de mim aqui. E é como se fosse um corpo meu que está lá. Aí eu estou aqui, eu digo, poxa, eu quero visitar lá. Aí eu vou lá e consigo visitar aquele lugar. Se eu tive lá ou não, se alguém me viu lá ou não, eu não sei. Mas eu vou lá e visito, eu consigo ir a alguns lugares. Não é isso a imaginação? Mas veja, não é dentro da minha cabeça. Ela é numa ótica, é uma maneira de ver. Eu acho que é isso que os xamãs falam, Antônio. Você que esteve ali pesquisando também no Alto Rio Negro, né? A questão do sonho, ela é interessante. Não é qualquer sonho, Não, não é? qualquer sonho. Não é tudo sonho. Falar, hoje eu sonhei. Aí eu saí de dia, eu vi um gato, eu sonhei com um gato. Será que esse sonho tem significado? O que significa o gato? Não é isso. Uhum. Mas talvez o gato que você sonhou, ele é o conhecimento e o conhecimento quis se vestir de gato. Às vezes a gente sente aquele sonho diferente, não é? Mesmo assim, quando a gente sonha com uma pessoa que faleceu, né? É ruim, mas é bom, não é? Porque ali a gente matou aquela saudade, teve com aquela pessoa às vezes nos fala algo, às vezes a gente entende de um jeito, às vezes é o contrário do que está dizendo. É durante o dia, né? Para quem dorme de noite, que a pessoa vai descobrir e falar, pá, isso aqui significava isso. Então, é uma maneira de viver, uma maneira de conhecimento. E é muito interessante, né? O povo Guarani, o povo da minha bisavó, e a minha bisavó, veja, eu descobri que o povo Guarani, de alguma leitura desses materiais, a partir da universidade, né? Que o povo Guarani, ele reza, ora, né? Pelos netos. E eu descobri isso, e no mesmo momento que eu descobri isso, eu não sei se eu descobri se eu li em algum lugar, mas eu comecei a rezar, a orar, né, pelos meus netos, bendizendo eles. Pá, nesse momento, Antônio, eu me liguei e falei, poxa, a minha bisavó fez isso. Ela já formou o meu corpo no pensamento dela, a partir das palavras dela, no pensamento dela, ou se ela proferiu no vento, eu me vesti desse corpo. Eu sou um neto dela. Então, isso é uma tecnologia, não é? É uma coisa muito interessante. É muito interessante. E diz que o povo Guarani, ele tem resistido assim, sempre cantando, sempre orando, sempre buscando esse lugar que é o Paiquararoca Heré, né? É a aldeia, a casa do Pai do Sol, seria isso, né? A casa do Pai do Sol. E diz assim que o Sol, ele passa por cima e vai contando as pessoas e tocando na cabeça das pessoas, contando e abençoando, né? Aí se a gente voltar ali para fazer um correlato, né? A gente for ler. E aí sim a gente pode voltar para a questão da tradução. Da tradução assim, quanto o material de tradução, a tradução ali como passar de uma língua para outra. E a gente vai voltar para a cena da situação historicamente original, que fala Alfredo Bossi sobre o encontro do europeu com as comunidades Tupinambá e Tupiniquim, no começo do século XVI, 1530 em diante. Porque esse sol que passa nos contando e passa nos abençoando, colocando, nos tocando, mas a Bíblia não fala disso. Não fala que vai cair uma benção do céu. Essa benção do céu não é a chuva. Então o que é interessante?
Interessante que essa ideia de verdade, ela chegou aqui na América, não era América, mas o nome é o que menos importa, é o nome. O mais importante é a pessoa dizer, não, eu estou com um pé num lugar e esse lugar é fantástico, não tem como eu sair daqui. Eles não quiseram ouvir. O pensamento indígena, não. Eles não quiseram ouvir o encontro. É no encontro que estava, o que quer que seja, uma verdade, estaria no encontro. Eu acho que nesse encontro, Antônio, que está a língua pura. A língua pura não está lá atrás. A língua pura está na frente. A língua pura está no encontro, sendo no próprio encontro, um lugar bacana. Mas tem que ir sempre com calma. Eu acho que isso que faltou. Outra experiência interessante é a dos povos no Acre, né? O pessoal do Chico Mendes. Ali é uma outra proposta, que o povo foi do Nordeste para lá, aí começou a ser escravizado por dívida, pelos barracão, pelo pessoal do Latex, dos seringueiros, grandes seringueiros. Eles chegavam lá, o cara dizia assim, você vai ganhar só isso. O cara falava, peraí. Ele dizia assim, você está com dívida e o senhor estava sempre armado, né? Então, os caras pagavam aquela dívida, ficava sempre endividado, eles foram se organizando e criaram um sindicato e começaram a eles mesmos cuidar das seringas na floresta. E que também no início, o encontro com os povos dali da floresta, os povos indígenas, daquela região que já estavam muito tempo ali, milenares, eles tiveram alguns pequenos atritos. Mas com o tempo, eles foram vivendo de uma certa maneira, foram fazendo alguns casamentos e se estabeleceram ali enquanto um povo da floresta. Veja, o pessoal do Chico Mendes, não entendendo, não entrando aqui na questão de raça, no sentido assim, esse é descendente de um povo, esse é descendente do outro. Não é essa questão que está ali. A gente sabe que os povos do Nordeste são descendentes de povos indígenas, daquela região. Mas eles acabam se tornando indígenas pelo modo de viver ali. Claro que tem algumas coisas que alguém pode dizer, isso aqui não é indígena e tal. Mas é uma poética da relação. Todos os povos são formados de mistura de povos, resto de outro povo, resquício de outros povos. Essa é interessante do pensamento do Eduardo Glissant, que é um pensador martiniquense. E ele vai falar de criolamento. Ele fala de uma língua como criolamento. Ele diz assim, o criolamento não é uma mestiçagem. Não é um pouquinho de um pouquinho de outro. Mas o criolamento, e agora a ideia de poética da relação, é um lugar de encontro. Primeiro, um tempo do terror. Pensando no Tausig, Michel Tausig, que trabalha com os povos da Colômbia. Ele vai falar também do xamanismo enquanto um lugar que busca a cura. Mas o Eduardo Glissant, ele vai dizer assim, que o grito, às vezes, nem sai, porque a situação é terrível. E quando ele sai um canto. Isso é muito interessante. E esse canto é sempre uma língua meio estranha, tanto para a língua, no caso, pensando na tradução, não vai ser nem a língua original, mas também não é aquela língua que ela está chegando. No caso, se pensar as línguas europeias, né? As línguas europeias não têm culpa de nada. A língua portuguesa ela não tem culpa de nada. A língua inglesa ela também não tem culpa de nada. Não é? Sim, se pensar em língua. Mas a questão é isso. A questão é que essa pessoal do Acre talvez fosse uma experiência diferente. A Confederação dos Tamoios também. Mas nós estamos pensando isso hoje, né? Sim. Tentando pensar também, não uma política, né? Sim. Mas pensar esse lugar do encontro. Eu acho que esse lugar do encontro ele é interessante. Ele, primeira coisa, ele faz nós sairmos de uma ideia, do ideia do tudo pronto, né? O ideia Sim. de que isso é isso, aquilo é aquilo. Isso é isso, aquilo é aquilo. Isso aqui é uma língua indígena, isso aqui é o português, eu vou passar daqui para cá por causa disso. Eu acho que há um abandono da interpretação e um abandono dessa política pode nos trazer uma outra política, que seria a política dessa poética da relação. No caso da tradução,
uma poética do traduzir enquanto uma primeira coisa, um posicionamento do tradutor e não querer interpretar. E isso vai doer muito, Antônio. Primeira coisa mas é possível não interpretar? É possível não fazer, no ato de tradução, você está fazendo escolhas. É possível você não interpretar? Certo. Se você não vai para o âmbito do paradigma, na escolha das palavras, você vai entrar na ideia do sintagma, da próxima palavra. Se você for se desviando da interpretação, as próprias palavras elas vão indicando qual palavra você deve escolher. É como se elas dissessem, é como se o disse estivesse dentro das palavras. Em que instância? Pensando na linguística, ela está nas repetições. Ela está dentro das repetições e algumas coisinhas das palavras que se repetem uma nas outras, né? É essa a ideia. E depois disso, aquela palavra que você já traduziu, você mantém ela do mesmo jeito. E eu acho que é mais ou menos essa ideia da posição do tradutor para se encontrar com o povo na língua. Primeiro, com o sujeito do poema. Aí disso a gente já entra num outro pensador, que é o Henri Mechonic. É um pensador que vai falar sobre isso, sobre a poética do traduzir, sobre o ritmo, o partido do ritmo, sobre alguma coisa como o sujeito do poema, teoria do poema, tudo ali na língua. Sim. Eu acho que isso seria isso dá para pensar a ideia de língua pura. Muito, muito bom. Queria só interromper rapidinho. Essa ideia de língua pura, então, só para a gente colocar aqui, ela tem muito a ver com, se você me corrija se eu estiver errado, tem muito a ver, então, com aquela provocação do Walter Benjamin, né, na tarefa do tradutor, né? E daí uma coisa legal que você coloca também é que nós não estamos falando só dos textos, nós estamos falando de pessoas também, né? Pessoas que são tradutoras, né? Tem a tradução, tem as pessoas que traduzem, né? Os tradutores, as tradutoras, né? Porque eu acho que implica muito isso, sabe? Quando a gente fala tradução em xamanismo, eu acho que implica muito também a pessoa, né? Isso que você falou, né? Não tem como não interpretar, né? São pessoas traduzindo, fazendo escolhas. As escolhas, a poética é uma política, né? E uma coisa muito interessante que você mencionou também é que a imaginação já é uma política, né? A capacidade de reimaginar, né? De imaginar já é uma política, né? Essa divisão entre fato e ficção, né? Ela não funciona tão bem se a gente pensar em outras visões de mundo, né? Essa separação talvez ela não funcione tão bem, né? E aí pensando em tradutores, né? Em pessoas, né? Pessoas que estiveram entre mundos também, né? Acho que todos nós podemos passar por essa situação, mas tem algumas situações emblemáticas, né? Você falou da sua trajetória, né? A trajetória, seu parentesco, né? A relação com a sua bisavó. A gente organizou uma exposição aqui e a gente dedicou um espaço para falar do Kurt Niemann da Ju, né? Que você mencionou, né? Os mapas, né? E é bem interessante, né? Peguei uma biografia dele que estava disponível online, né? E é bem interessante a trajetória dele, porque ele se indigenizou, né? Além de fazer os mapas, de fazer descrições, diário de campo, né? Ele recebeu um nome, né? Recebeu esse nome, Kurt Niemann da Ju, que não era o nome dele em alemão, né? Ele entrou pro parentesco ali, né? Ele entrou pro parentesco, foi enterrado numa aldeia ticuna, né? Depois, né? Quando faleceu, né? E assim, enfim, essa dinâmica, né? Ela acontece muito. E é isso que você falou, né? Talvez é uma questão de olhar mais para isso, né? De olhar mais para isso, assumir mais que isso é importante para nossas existências, né? Outra coisinha que eu queria destacar, João, para a gente
se aprofundar mais nisso que você falou do seu doutorado, né, que é da obra do Leon Cadogan. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que tem as roupagens, né? Você falou das roupagens. É muito interessante porque nas teorias de texto, né? Nas teorias de texto, de discurso, a gente fala muito sobre isso, né? Que o texto tem várias roupagens, o texto tem várias camadas, né? Tem aquele cara lá que fez a comparação com a cebola lá, né? Acho que é o Dascal, né? Que fala que o texto tem várias camadas igual a cebola, né? E daí a gente vai descascando a cebola, né? E uma das ideias dessa série mesmo, de usar essa palavra além do Brasil, né? Era de pensar também a espiritualidade, né? Porque tudo isso envolve também espiritualidade, né? Essa palavra do além, ela tem esse jogo, né? Que a gente pode pensar o além, que é só colocar uma coisa a mais, né? Fora do conjunto. Mas pode ser também, em português, a gente tem esse jogo, né? Que o além talvez uma coisa sobrenatural, uma coisa que está fora desse mundo, dessa existência que a gente chama de realidade, né? E isso é muito forte na obra do Cadogan, né? Sobre esses firmamentos, né? Na visão de mundo guarani, né? Ali tem muito do que seria uma base da visão de mundo guarani. Daria para a gente pensar assim, João? Ó, quer ver? Tem uma... Deixa eu ver aqui. Ela tem isso muito presente nas narrativas, né? Tem uma narrativa... Deixa eu ver. Essa aqui é uma tradução, né? Ela tá assim, no Guarani. Ela vai falar... É da parte que fala da palavra alma, sabe? Falar que é como se a palavra fosse a palavra viesse e ela se assentasse na pessoa. Então a pessoa primeiro nasce, mas depois ainda precisa dessa palavra para se assentar. E que sem esse nome, que a pessoa vai buscar, a mãe vai buscar na mão dos Jeramoi, dos mais velhos, ali da pessoa que tem esse conhecimento, sem aquela palavra é ruim para ela viver. Então é como se faltasse a ela uma alma, e essa ideia é dada do Aivuraptá, né? É dado como palavra alma, é uma alguns dos conceitos ali da conceituação que pode nos fazer entender uma própria teoria da linguagem, né? Como uma linguagem que é uma pessoa também. Aí tem um pedaço da tradução, né? A tradução nessa ideia. O texto é assim, né? Jebacaporanguei, Jachucaporanguei, Yemboreua Aranha, Ijapcapotá, Ijacapotamambu, Yandé Urupu Emondó, Yempora Imoprangu, Yandé Tutenondé, Guai, Yengiru Etepu. Prumados belos, floridas belas, para se alegrar. Se esforcem a sentar assento em nossa terra envio, belas palavras descidas, diz Yanderu principia nos pais de palavras de muitos filhos seus. Então, nesse sentido, que dá essa ideia das palavras descidas, né? Palavras descidas. Tem uma narrativa interessante, tem aquela daquele trabalho do Vida Seca, que peguei aqui, mas tem um texto, eu gostaria de ler ele é um pouco comprido, né? Claro, claro. Mas ele tem um pedaço em Guarani e tem a tradução. Mas eu queria apresentar essa tradução, como ficou na língua portuguesa. Ela fica estranha. Na língua Guarani, eu usei ali dicionário, não é? Eu ia no dicionário, olhava a palavra, aí dizia, que palavra que vai escolher? Aí eu olhava na outra. Como eu já tinha entrado ali um pouco na esfera do som, ela ia dizer, não, essa palavra fica bem. Algumas palavras já tinham sido faladas anteriormente, então mantinha a mesma palavra. Então também ela não é uma tradução que tá preocupada muito com o aspecto sonoro, no sentido assim, opa, ali está se repetindo esse som, aqui também vai repetindo. Mas isso aí vai dar os apoios. É como se a palavra fizesse uma dança, a palavra com o embaracá, com
com ela tocando maracá, e ali a gente escutasse alguma coisa e vai se repetindo. Essa é uma narrativa. Eu vou ler aqui, Antônio, depois você me diz, para mim poder aprender. Ó, a mãe Será de Yanderupaí era moça, armou armadilha em Nambu Chororó. Em Corujinha agarrou, enlaceu a moça, seu de estimação será. Depois desejou alimentar com grilo. Não engoliu. Borboleta não engoliu. Casca de beiju puro sim, esse sim engoliu. A cada noite, o de estimação ninava no leito. Disso, na cabeça de sua dona palmava, dava com sua asa. Disso, a dona dele emprenhou. É dele. Isso é. Corujinha incorporou-se. Yanderu papamirim. Yanderu, nossa vida será, angariou. Isso é. Desejou abandonar da sua terra. Vamos à minha morada, disse a sua esposa. Não, desejo ir. Que mal será tua esposa de teu filho? Mãe assim do céu estando, e isso é ficou. Ainda que tarde, leve meu filho, disse. Se foi Yanderu, ficou a esposa de papá, a mãe de pai na terra. Depois se foi, de seu marido dos rastros. Levou com seu filho no ventre, perguntou, por qual caminho completo o pai se foi e é? Aí tem uma pausa. E aí dá a entender que eles já estão em outro lugar. Nossa avó, o começo estando era na água. Água inchada é o nome. Entre terra. Entre da terra. Yanderu papá no entre da terra. Palmeira azul por ali o ergueu. Palmeira azul, quando logo aflorou, passa o começo. Foi a quem a desferir ferida. Até agora de nossa avó, as pegadas empegadas, sem fronteiras serão. Até agora, indestrutíveis serão. Por isso é. Em verdade, se nos amarmos mesmo, quando rezarmos belo mesmo, e é que voltamos a olhá-la. Aí a gente volta de novo. É um pedacinho do texto do Cadogan. Ele tem algumas estrelinhas assim que dá ideia, tipo, tem algumas paradas. Sim. Olhou para aí a flor em Babucu e isso é. Colhe aquela, para na casa de meu pai, quando chegarmos eu brincar. Depois voltou a olhar. Aquela volte a colher, para na casa do céu de papá, quando chegarmos eu brincar. E quando voltou a brincar, ficou sua mãe, a mamangá, a mãe dele em maldade. Nisso sua mãe, bem logo a ferida distinta em nossa embágica será, pediremos. Brincar desejamos, disse. Perguntou a mulher dos rastros do pai. Narrou não. E isso foi pelo caminho mais belo, chegou a casa. Os seres do começo, sim, assim. E disso disse a avó dos seres do começo. Vá, volte, meu filho. Os piás são de ruindade ruim. E mesmo quando isso disse, não foi. E em a avó dele, a panela grande de baixo cobriu. Depois o neto chegou, da mata. E isso minha avó que é de alguém. E quando a avó dele disse, eu que é de alguém, vocês pela mata estavam. Ai de mim, vocês de ninguém são. Disso vai, voto caçula de melhor olfato que é. Levantou a borda da panela e estava a mãe de nosso pai. E matou, quando destripou sua prenhez. E quando disse na própria avó, minha avó, sua gravidez, asse. E quando aí disse a avó, asse. E quando que eu engula, disse, já queria assar, a assadeira, não bastou, para espetar, e quando, sobre a brasa que eu engula, disse,
não voltou a assar. Não teve poder para assar. E quando é? Leve o pilão e quebre, quebre, disse. Foi em vão, voltou, quebrou, quebrou. Leve, enterre no sol que eu seque, o meu de estimação será, disse. É uma outra parte agora. Durante secava, buscou o arco será. Meu arco será, cordiei a mim. Disse para a avó dos seus começos. Cordeou a flecha, a borboleta, trouxe-lhe muitíssimos para a avó. De lá, grandinho em entendimento é. Buscou para a avó passarinhos, matou, muitíssimos. De lá, isso sim, o companheiro, pássaro será, fez, ele só dá sem fronteira dele. Embogerou de junco a curupica árvore, lua será. Está sabendo é na mata, a avó dele disse. Aquele na mata azul, não vão para lá. Está terminando. Está sabendo é o caçula, porque não engoliu isso na mata azul. Não deseja nos mandar minha avó? E quando? Desejamos vá, já vamos, disse. Apesar de vamos mesmo, disse pai. Depois na mata, fogo se indo, lado a lado. Os passarinhos vários, muitos, mataram o caçula achou papagaio. Disparou no papagaio a flecha. Para o irmão maior, sem contar, errou e o papagaio a fala dele. Papagaio, errarei. A fala ele, disse ao irmão maior. Então o irmão maior foi. Volte, disparo, disse. Logo errou. Dele a fala, voltou o papagaio. Vocês, quem a engoliu a mãe, param, disse. Quem é, nosso pai país se apoiou no arco. Chorou. Os passarinhos muitos, que tinha matado, mandou voltarem. Os pássaros vários, bembé, beijaram, junto ao irmão, embogerando Jairu já. Fogo sem algo voltaram. Não trouxeram nada à avó deles. Esse é um trecho da narrativa número 8. Ela é grande e ela é muito interessante, essa narrativa. Quando a gente começa a entrar no Guarani, começa a olhar no dicionário, tem várias interjeições. Isso não tem na tradução. E essa língua do português, ela fica numa sintaxe que não é a do Guarani. Ela é uma coisa nova. É uma sintaxe violenta, ela nos atrapalha, às vezes, no entendimento. Mas também no Guarani, também não está nada explicadinho, não. Alguns tradutores querem explicar. Não porque são ruins esses tradutores, pelo contrário. Eles querem que a pessoa que está lendo entenda o que está ali. No caso dessa tradução, já não tem uma preocupação com o leitor. Eu não sei o que o leitor encontrou ali, o que está acontecendo ali. Sim. Mas eu acredito que o leitor está lá dentro. E o que vai ajudar o tradutor é justamente essa sintaxe violenta, que nos lembra muito a violência de uma certa linguagem, que nos faz ficar no mesmo, achando que está diferente. Eu acho que essa é violenta. E essa outra que é violenta, que também vem de uma violência, que também está acontecendo ali essa violência, talvez ela pode desmantelar esse corpo que se quer fechado, mas que não é um corpo fechado. É justamente a abertura que faz a entrada do corpo. Esse corpo no poema, ali na narrativa e também aqui nesse poema do mundo, que é onde a gente está, um lugar sagrado, sempre aberto, sempre uma perspectiva do futuro do presente. O futuro do presente é o próximo passo, ele está pertinho. É nessa ideia, Antônio, que a gente pode pensar esse território. A gente pode dar o nome dele da Ameríndia, né? Mas o nome vai ser sempre o nome. Agora eu queria saber, Antônio, você conhece um pouco desse conhecimento, do que ele está falando ali. Mas eu fico sempre ali, teria que fazer uma outra pesquisa, de saber o que as pessoas estão entendendo, que está escrito ali.
me vieram várias ideias, né, quando você estava lendo, né? A primeira coisa que me veio foi essa parte da sintaxe mesmo, né? Que você falou. Essa parte da sintaxe, eu acho que é muito interessante. Voltando naquela coisa do humanismo que a gente falou no começo, é, o pessoal sempre defendeu essa ideia, né? De que, por exemplo, imitar a sintaxe do latim ia enriquecer o português, o italiano, o francês, né? E eu acredito que o contrário também é válido, né? Importar a sintaxe, por exemplo, do Guarani, né? Quando se traduz do Guarani para o português, por exemplo, né? Também é uma forma de trazer, né? Outras construções também para o português, né? É uma forma de enriquecer a língua também nesse sentido, né? É que geralmente o pessoal pensava só de um lado, né? Seria as línguas europeias que iam enriquecer as línguas indígenas, por exemplo, né? E tudo isso é como você falou, né, João? O nome é o que menos importa, né? O nome é o que menos importa, né? Toda essa geografia de língua europeia, língua originária, toda essa geografia é questionável, né? O originário também, é originário da onde, né? O próprio originário também é usado politicamente contra os povos indígenas, né? A gente tem os casos aí, por exemplo, né? O Mapuche é originário do Chile, empurra a responsabilidade para o Chile. O Mapuche da Argentina, empurra para... Enfim, essa coisa também é bem complicada, eu concordo bastante com você que o nome é o que menos importa, né? Tem uma outra coisa que me fez pensar, como você falou agora, da indefinição do leitor, me lembrou um pouco alguns estudos do Derrida sobre a confissão. Ele tem uns estudos ali, eu acho que quem conhece bastante isso é a professora Maria Silva. Ele volta lá no Santo Agostinho, no São Tomás de Aquino, e ele vai falar que é importante essa ideia de que o tradutor, ou quem escreve, né, porque o tradutor também está reescrevendo, né, sempre está fazendo uma confissão, na verdade, pensando que quem se confessa, às vezes não tem muito claro aí para quem ele está se confessando, mas aquilo funciona, aquilo funciona. Por quê? Porque parte de quem está se confessando, né? Quem está se confessando ali tem uma comunicação ali que funciona para a pessoa que está se confessando, independentemente de quem está ouvindo, entendeu? Essa ideia eu acho que pode ser interessante de se pensar também. A tradução como confissão. Confissão. Até porque a gente tem que pensar que os tradutores são pessoas também, né? Os xamãs, eles são pessoas, né? Eles são pessoas, né? E eu queria também trazer um detalhe, João, que a primeira vez que você falou da Carolina Maria de Jesus, né? No começo, né? A primeira vez que eu conheci essa obra foi numa instalação que fizeram lá na faculdade, lá na Faculdade de Letras. Um amigo seu montou a instalação, não sei se você participou também, o Marciano. Eles montaram uma instalação ali na frente do prédio. É verdade. Você lembra Lembro. disso, né? Foi aí que eu conheci a obra da Carolina Maria de Jesus. Eles fizeram a instalação, né? Criaram ali o território, né? Um território imaginado daquele texto, né? E dentro daquele território tinha ali alguns textos dela, né? Ali expostos, né? Fizeram uma instalação, uma exposição ali da obra dela na frente da universidade, né? Na frente, assim, bem interessante, né? Esse trabalho aí, né? E pensar justamente no que você falou agora também do território, né? Dos territórios imaginados, né? Eu acho que a gente vê aí um fator muito poderoso da linguagem, né? Que ela tem esse poder de, nas suas palavras, né, de trazer um povo, né? Na língua ali, né? E parece que no Vidas Secas parece que tem um pouco isso, né? A mãe ali, né? A família ali a família é o povo ali, né? A, a mãe ela trata de cuidar do seu povo ali, né? E vai na caminhada ali cuidando do povo dela, né? Ali, né? Muito legal. Acho que ampliou bastante a tradução que você fez, ampliou bastante. E eu acho que essa do Cadogan realmente
dá muito pano para manga, né? Dá para a gente trabalhar bastante ainda, né, com essas ideias, né? Tem muito, como fala, outra coisa, só para terminar agora, João, do meu comentário, eu acho que tem muito de performance, né? Assim, quando você foi lendo, eu fui lendo e também parece que a gente vai tentando visualizar também alguma coisa, sabe? Parece que são cenas, né? A partir da sua leitura, parece que realmente tem uma performance aí, né? Uma performance, os corpos, né? Durante a leitura, a gente vê corpos em movimento, né? Ali. É bem interessante, assim, fica, né? Eu acho que essa linguagem violenta que você falou, talvez possa ser também uma violência nesse sentido do drama, né? Da questão de dramatização, né? Uma coisa dramática também, né? Enfim, eu acho que esse é o grande fator aí, né? Que a tradução nesses sentidos, né? Ampliados, ela faz a gente pensar, né? Ela faz a gente É, pensar e tem aquela ideia, né, João, de que, por exemplo, às vezes numa língua próxima, por exemplo, português com espanhol, às vezes você, ouvindo espanhol, você olha para as palavras do português e amplia os sentidos, né? Como são línguas muito parecidas, né? E aí você amplia um pouco o sentido do português quando você olha para o espanhol, que são línguas irmãs. Mas parece que dá para fazer isso com todas as línguas na hora da tradução. Estabelecer esses parentescos, né? Com qualquer língua. é. Não precisa ser só com língua ali, com essa filiação genética, né? Tipo português, espanhol, italiano, né? Enfim, assim, a gente podia, sei lá, a gente podia dar um curso só sobre isso, né? Tem muita coisa, né? Eu vou parar de falar um pouco, né? Porque é muita coisa. Eu queria aproveitar também para a gente fazer um fechamento, assim, umas considerações finais, para não ficar muito tarde, né? Para você também. Tá bom. Não. Então, essa língua que não vem, a tradução ela traz uma língua que não vem, mas ela está ali o tempo todo e ela quer vir. A própria língua ela tem um vivo dentro dela. Os homens eles querem dar uma finalidade para a língua. Só que chega uma hora, e isso pode ser um drama até pessoal. Chega uma hora que a língua não vai resolver o problema da pessoa. Pelo contrário, quanto mais ela quer dominar a língua, eu digo a fala. Uhum. A língua e a fala, mais vai se voltar contra ele. Então ele diz assim, chega. Aí as palavras vão dizer assim, agora nós podemos te ajudar. Vem aqui com nós e vamos fazer uma dança. E aí a pessoa começa a falar uma outra língua. Que ela vai dizer, poxa, essa aqui é a minha língua. É a língua que não vem. Se a gente for pensar, os povos que não vieram. Mas esses povos estão aí. E a primeira coisa é, esse povo está dentro da língua. Está nessa língua de surgimento. Essa língua que pede uma participação da pessoa. Essa história que eu li, Antônio, ela está dizendo o seguinte. O pai era uma coruja, algo assim, e engravidou a mãe. Só que ele foi embora e ele disse assim, você vem no meu rastro. E ele foi indo, e ele subiu para o céu. E a mãe continuou andando, e os filhos queriam saber. E ela mostrava, essa é uma planta tal, e essa aqui é uma coisa tal, e eles queriam conhecer, e ela ia mostrando. E eles voltavam para a barriga e ela continuava. Daqui a pouco, a gente não tem mais, não fala sobre ela. Eles estão com a avó. A avó está cuidando deles. Eles vão caçar, vão pescar para a avó. E tem ali esse caldeirão na casa da avó. E a avó está cozinhando algo. E eles vão em busca. E esses dois irmãos, Sol e Lua, se encontram com um esqueleto. Lua é o irmão menor. Ele começa a mamar no esqueleto, o esqueleto volta. E é interessante quando ele mama, ele no português ficou como assim, mamãe, mamãe, mamãe. Ele está mamando. E esse som tem ali no Guarani, esse som de mamar. Mas quem está contando?
a questão da sintaxe violenta, ela traz a performance. Ela traz o momento da nomeação, que é justamente o querer descobrir e o querer colocar em dúvida para se encontrar. E aí o que acontece? O papagaio que vai dizer para eles. Ele faz uma fala interessante, ele faz a fala no Guarani. Deixa eu ver se eu encontro aqui. No Guarani, deixa eu ver. Pacaraô, né? No Guarani tá assim. Buratranhetá, Inhoma, Ojuká. Aí o Imate, Vi, Ojo, Pacaraô. Omo, Pacaraô, Wikei, Pé, Omobeure, Ojavu, Pacaraô, Ijavu, Pacaraô. Ele fala uma coisa assim, ó. Pacaraô, ele disse assim, Pendete uare, Peiporacaei. Vocês quem engoliu a mãe parar, para. Então o papagaio, Pacaraô, né? Que falou para eles. Que falou nisso aí. Vocês quem engoliu a mãe, parar, param. Aí eles se ligam e falam, poxa, a nossa avó não é nossa avó. Ela matou a nossa mãe e está criando nós estamos trabalhando para ela. Aí eles vão seguir um outro caminho. Eles vão tentar reverter isso. Essa não é a nossa história também? Fiquei pensando, né? Boa. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Eu queria comentar, João, sobre, enfim, como você tem também, eu acho que toda essa erudição dentro do indigenismo, eu acho que isso, bom, acho que isso facilitou muito, né, todo esse seu trabalho. Por que que eu falo isso? Porque desde aqueles estudos anteriores, né, ao Curtin da Ju, anteriores ao Cadogan, né, todos aqueles estudos que hoje o pessoal talvez chame mais de folclórico, né, do Couto de Magalhães, né, ou até mesmo aqueles estudos lá dos jesuítas lá, né, o Montoya, né, do Guarani, né, eles tinham ali alguma ideia de tradução, eles tinham também, né? Tem o pessoal que defende, né, João, que esses estudos também deveriam entrar na literatura indígena, né? Nos estudos de literatura indígena, né? Tem um pessoal que tem aquele professor, o Pedro Mandagará, né? Eu tô com um material aqui Sim. muito bacana. Ele chama, rapidinho, tá aqui do lado. Esse livro aqui é um livro, um glossário de literatura brasileira para leitores estrangeiros, né? É um trabalho feito por vários professores de português, alguns que eu conheço, a Priscila Del Rey, por exemplo, fez um verbete sobre literatura marginal, e aí tem um verbete do Pedro Mandagará sobre literatura Ah, indígena aqui. Né? Bem interessante esse material, João. E daí é interessante isso, né? Porque se a gente considerar também esses estudos, como ele defende, né? Por exemplo, o estudo do Couto, como parte desses estudos de literatura indígena, a gente vai enriquecer bastante toda essa diversidade de ideias sobre tradução também, né? Ele uhum. deve ter alguma ideia que a gente tira ali de tradução também, né? Que talvez tenha a ver com o que você falou, de repente resumir o conto, ou inventar um conto a partir daquelas narrativas, né? Mas tudo isso, se a gente botar no jogo, né? Eu acho que ainda fortalece ainda mais, né? Esses estudos, né? De literatura indígena, né? Eu acho que é isso mesmo, Antônio. Essa literatura indígena, tem aquela questão, a literatura brasileira, né? Literatura. Tem essa questão, né? Literatura, né? Essas narrativas. Sim. E esse verbete, eu lembro de eu ter lido esse verbete do Pedro. Ele Ah, é muito bom. Ele tem estudado bastante esse assunto. Eu agora também tem a questão da literatura indígena, né? Essa literatura, a ideia do o que é arte contemporânea, fazer um artesanato é arte contemporânea. Parece que alguns artistas indígenas, né? Eles dizem arte contemporânea, né? Não é uma coisa assim do passado, antiga. Então tem essas questões. E de se pensar, aí tem a questão de se pensar também
o canon, né? Aqueles livros como História Concisa da Literatura, que se a gente for fazer um outro hoje, né? Alguns pensadores, alguns estudiosos, o que eles colocariam? Então, para começar, colocaria que texto? Colocaria essa narrativa Guarani, lá no começo, para falar do século XVI, eu colocaria mais para frente. Ficaria um buraco lá, essa literatura começaria ali com qual? Com Padre Anchieta, fazendo aquela tradução dele, dizendo que Guaixara é um demônio, ali da peça do Alto de São Lourenço, ele faz uma peça onde que ele coloca de um lado os elementos europeus como bons e do outro lado os elementos indígenas como ele vai fazer um processo de demonização numa peça que vai ser uma peça de teatro, um alto, né, que vai ser feito ali com música, com todas essas questões que o Manuel da Nóbrega falou que era legal porque o pessoal gostava e ia ficar nas aldeias. É o problema da força de trabalho, né? Ele fala, poxa, o pessoal indígena do povo tupi tá aí com vocês, isso é bacana, põe um violão, que eles vão continuar aí, e a gente vai construir essa ideia de paraíso nossa, né? Que é as aldeias jesuítas, mas também vai dar conta desse problema da força de trabalho. E aí, dentro dessa peça, ele vai e demoniza Urucum como uma coisa vermelha, é do diabo. Então ele vai demonizar tudo, Cauim, tudo vai passar por esse processo de demonização. Ou seja, não escutar o outro. Talvez a proposta do sagrado estaria no encontro. E essa mesma ideia, Antônio, é até hoje. Quando se vai traduzir a Bíblia, não se faz essa ideia. Ok, é uma missão transcultural. Eu acho que não chega a ser transcultural, porque nunca escuto o outro. Fala, poxa, vocês sonharam com essa terra onde vocês estão hoje? Ah, na Bíblia também se sonha com a terra. Então é a terra prometida, não é? Vai ter muito esse problema nos Estados Unidos, né? Com a expansão para o oeste. Dentro da questão do protestante, né? A gente vai ter ali uma ambição, na verdade, e a partir dali vai surgir algumas outras vertentes do protestante. Mas essa ideia nunca aconteceu. De olhar e dizer, poxa, a gente pode, talvez, dentro da ideia das missões, né? Sim. Como lugar de encontro, como uma tradição de encontro, como até o lugar, pensar a Bíblia como o grande lugar do encontro. Poxa, eles nunca olharam e disseram assim, nossa, isso aqui é interessante. Eu podendo conhecer essas narrativas, eu posso voltar e ler o canon da Bíblia, né? Por exemplo. Então, eu acho que é isso. Misturar um pouco as coisas, escutar um pouco ali, escutar um pouco aqui, e com calma. Eu acho que é esse o caminho que a gente está vivendo agora, né? Tentar ver esse lugar de encontro, sem se preocupar também muito. É complicado, né, encontrar o contemporâneo. Mas essa questão da literatura, né, de se pensar isso, ali no texto, no livro do André Tevet, ele tem um livro que está em francês, não foi traduzido para o português. O Alfredo Metrô, na década de 1920, mais ou menos, traz ele dentro daquele que é as religiões tupi-guarani. E o Alfredo Mussá, não, Alberto Mussá, às vezes eu erro o nome, ele pega esse material e tenta criar essa narrativa. E ele traz uma narrativa ali que seria essa narrativa do povo tupi, que não venham lá no pessoal da literatura quinhentista, que na verdade eram relatos de viajante. Eles não trazem esse canto, eles não trazem essa narrativa que os antropólogos vão trazer. Então ele faz pensar isso. Será que esse texto poderia inaugurar, pensando nessa inauguração? Mas será que aí a gente não está pensando na inauguração de um Brasil? Será que o Brasil é um lugar que ainda não começou? Será que quando o português põe um pé ali na aldeia os franceses, na aldeia de Ubatuba, atual Paraty, e os portugueses em Berquiota, atual Bertioga, será que ali já começa o Brasil, já começa tudo? Ele põe um pé e faz assim, ó, o contorno do Brasil, Amapá, Acre. Não, ali não começa, ali é uma coisinha bem pequenininha, 1530. E será que esse Brasil começou?
Será que o Brasil é um tempo na Ameríndia, né? Será que é interessante a gente voltar a pensar o Brasil? Ou será interessante a gente começar a pensar o território, começar a pensar onde cada um está? Então, eu acho que a ideia de pensar onde cada um está, eu acho que é uma ideia bacana, né? Mas não é um indivíduo também. Não é nem indivíduo nem coletivo, né? Se a gente for pensar a ideia do Henri Mechonic, dentro da poética do traduzir, é um sujeito do poema. Mas esse sujeito do poema ele já está ali na língua. Eu acho que é por aí, Antônio, que a gente pode ir para uma ideia do além, né? Do falar diferente. E esse falar diferente, ele nos traz um modo de ver, e esse modo de ver nos traz um modo de viver, não é? Eu acho que é essa a ideia do Tecó e do Tcherecó e Tcheraé, né? Eu acho que é essa a ideia. Muito interessante. É, O que eu ia comentar, João, é que eu vejo assim se a gente pensar a literatura como instituição, né? Uma coisa que vai se mantendo ao longo do tempo, né? Ela é muito parecida com a escola e com a universidade. Esses três, né? Eles vão servindo para manter alguma coisa ao longo do tempo, né? Para cultivar alguns saberes, né? E acho que agora a gente está começando a talvez cultivar saberes um pouco diferentes dentro dessas instituições, né? Aí pode dar algum ruído, mas eu acho que as coisas têm realmente têm avançado um pouco nesse sentido, sabe? É positivo, né? E aí, por exemplo, tem uma das ideias que acho que está ainda para ser construída, é a ideia de interculturalidade mesmo, né? Aqui, por exemplo, conversando com um professor aqui, que é falante de Quechua, né? Ele fala uma coisa bem legal, ele chama Ariruma Coe. Ele defende muito que a interculturalidade é um processo, né? E isso é interessante, porque eu acho que o grande problema, isso fez muita gente criticar essas noções, né, de intercultural, é que parece que o intercultural é entre duas culturas que já estão prontas, já estão fechadas ali, já está tudo definido, né? Já está tudo uhum, definido o que é o brasileiro, que é o equatoriano, o paraguaio, né? Já está tudo definido. Mas o ponto é que talvez está todo mundo se encontrando, né? Está todo mundo se definindo a cada dia, né? E eu acho que esse tipo de estudo, né, do que você fez, do Léo Cadogan, por exemplo, contribui muito para isso, né? Porque o Guarani, por exemplo, também foi importante, né, para a nacionalidade paraguaia, né? E também daria para pensar nisso, né, dentro de uma literatura indígena, né, Guarani também, né? Ou seja, daria para ser cultivado, trabalhado em várias instituições, né? Numa universidade intercultural, né? Numa escola que pensa também a interculturalidade, né? Daria para essa obra, por exemplo, ser cultivada nessas três instituições, né? Na escola, na universidade e na literatura, né? Num cânon, né? Igual você falou, né? Não sei, cara. Eu acho que contribui muito para isso. Eu acho que essa coisa do intercultural ainda tá para ser mais trabalhada, sabe? Eu não sei. Da minha parte, assim, eu queria te agradecer muito, João. É sempre muito bom conversar com você, né? Sempre que eu converso com você, saio com novas ideias. E também você é uma pessoa que anima muito os outros, assim, isso é muito importante. E isso eu já ouvi de várias pessoas, assim, sabe? Não sou só eu, não. Você é um cara que a gente conversa e sai mais animado da conversa, sabe? Isso é uma coisa interessante. Tem uma conversa que aviva, né? Uma conversa que aviva o, o amigo, o colega ali, sabe? Isso é muito legal, cara. É sempre um grande prazer poder conversar com você. É, e, bom, palavra também aberta para você fazer
considerações finais também, né? É isso, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço você, Tanhão. Eu que agradeço você, Antônio. Você é um cara com humildade pura, cresceu aí nos bairros, sabe do que a gente está falando, né? E somos pesquisadores ali que a gente está preocupado, está sabendo as coisas que acontecem e a gente tem que pensar positivo, né? Não como uma força, assim, forçar. É porque justamente essa positividade, ela foi se confirmando para a gente, dizendo assim, pô, continua que vocês estão no caminho certo, né? Que vai chegar a algum lugar, não, o caminho certo é onde a gente está mesmo, né? E o que eu tenho a dizer para você, vou falar no Engatu, né? Xereraressé. O Sendu, Xereraressé, tradução Remé. Xereira, Jacaíra, Jecupéssimo. Endereçando. Xereira, Sim. Jacaíra, Jecupé. O Sendu, tradução Ramé. Ibacá, Suí. Puranga? Puranga. Ele Mas falou. xereira é para mim mesmo. É somente para mim mesmo saber. Por enquanto, né? Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Eu conheci para terminar agora, juro, conheci um amigo aqui, o Lucas Miotti, foi um estudante da Unila, né? Ele estudou na Unila, ele está fazendo doutorado aqui agora. E ele estudou Guarani com o Mário, lá na Unila, e ele viu o seu vídeo do rap, é, do caminho, né? Tirapé, né? E ele falou, nossa, eu vi aquele vídeo, cara, eu achei legal e tal. E aí eu falei, não acredito, cara, o vídeo do João. Ele falou, você conhece? Cara, eu falei, conheço, claro que conheço. É muito interessante isso, né? Aquele vídeo ali, talvez no momento ali, né? Talvez alguns podem ter pensado, essa ousadia, né? Mas aquilo ali gerou um circuito, cara. Gerou um circuito ali muito interessante, né? Muito interessante aquele seu trabalho ali, né? Tava no curso de Guarani, né? Aí você fez fez um produto ali, né? Traduziu para outros meios também, né? Expandiu a É, língua, né? Foi muito legal, cara, aquilo ali. Aí quando ele falou, eu falei, nossa, que legal, né? O negócio circula mesmo, né? O negócio circula, cara. os pesquisadores, eles têm que ser assim, né? Você deu o exemplo do Marciano, né? Nosso amigo Marciano Ventura. Ele fez ali um trabalho ali, construiu ali uma casa, né? Uma casa de uma favela e fez ali uma exposição. E quem passava ali via, entrava em contato com essa literatura da Carolina de Jesus, não é? E, e entrava ali naquele lugar. Então é um pesquisador, né? Que também trabalha com outro material. Os pesquisadores, nesse sentido, né? Uhum. Faz um trabalho aqui, um trabalho ali, estão atuando também nas ruas, né? No supermercado, conversando com as pessoas, encontrando as pessoas trazendo conhecimento, e aquilo vai dizendo, poxa, isso aqui é um negócio vivo, né? É, é isso. Mostra que tá vivo, né? E a gente eu acho que até pouco tempo atrás, nós, pesquisadores, éramos péssimos divulgadores do que a gente estava fazendo, né? Acho que agora a gente está melhorando um pouco, né? E aí tem vários exemplos, né? Que também dá para trabalhar do ponto de vista de tradução, né? Tradução intersemiótica, né? A semiótica material também, que tem a ver com o Bruno Latour também, né? Toda essa parte dos podcasts, do seu programa de rádio, né? Eu acho que tudo isso é muito importante, porque quando a gente está fazendo o que chama hoje de divulgação científica, já é pesquisa também, né? É parte da reflexão também, né? Isso gera ideias para a gente, né? Gera ideias para quem tá participando de alguma forma, né? Tá ouvindo, né? Uhum. Eu não sei, cara. Para mim foi muito importante quando estava fazendo a tese ter feito aquele podcast com você lá, o primeiro ali,
né? Quando você me chamou para fazer o primeiro podcast, eu estava bem desanimado não da pesquisa, mas eu estava com dificuldade de pensar, sabe? Tava travado, tava meio travado ali um momento, e aquilo ali me destravou, cara. Quando eu fiz quando você me chamou para fazer o podcast, aquele primeiro ali que a gente antes de fazer o vídeo, né? Aquele primeiro, Lembro. né? Aquilo ali deu uma esclarecida, sabe? Me ajudou a pensar na parte acadêmica depois, quando eu voltei pro texto. É muito legal, cara. Tem a professora Maria Silva fala da pesquisação, né? É muito interessante essas ideias aí, cara. Enfim, a minha vontade, na verdade, é de não encerrar, né, cara? Mas a gente precisa encerrar aí é mais tarde, né? Aqui é 2 horas mais cedo. Aí, para você, já é mais tarde, né? Aqui é mais cedo. Desculpa aí, cara, se eu me estendi Que um pouco. isso? Nada, Antônio. Você é gente fina. Eu que agradeço você pelo convite. Como você disse, a gente vai conversando. Isso é muito bom para a gente poder encontrar, né? Trazer coisas novas, né? Na sua conversa, pá, eu aprendo, eu vou ficar pensando. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Conversar, falar. O programa de rádio, ele é legal porque você entra num espaço diferente, né? A gente entra num espaço xamânico. Esse lugar que você tem um leitor ali, mas ele não tá ouvindo ali. O querido ouvinte, né? Mas ele está ajudando. E ali você vai encontrando justamente com esses lugares, né? Na geografia do pensamento, você vai se encontrando com um espaço sagrado e você, ao invés de você ir, na verdade, você está voltando. Aí, quando você volta de novo, você diz assim, Ibará Tcheraé. Traduzindo para o português, eis-me aqui, né? Eu acho que é essa a ideia que as narrativas indígenas podem nos fazer, nos trazer de volta. Ou, no pensamento guarani, a pessoa ser batizada por um nome, né? Por um nome que é o nome dela mesmo. Mas é um nome próprio, mas é ela mesma. Isso é importante, né? Isso é interessante. Sim, 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 muito importante. E aí, quando a gente não se preocupa muito com o ouvinte, né, igual você falou, com o tempo vai aparecendo o pessoal, né? Com o tempo o pessoal vai aparecendo, né? Porque também, né, estamos falando de coisas que podem ser novas para muita gente também, né? Então precisa de tempo também, né? Aí com o tempo o pessoal vai se animando, né? Eu acredito muito nisso também, sabe? E acho que com o tempo também muita gente já se animou também com coisas que você tem feito também, sabe? É com o tempo, né? Sem a gente ficar, igual você falou, né? Sem o tradutor ficar se preocupando muito com o leitor, né? Com o tempo, os leitores vão aparecendo, né? Com o tempo vai aparecendo, né? Eu acho que é muito bom, cara. Muito bom. Bom, vamos encerrar então, para não, né, deixar você descansar também, meu amigo. Muito obrigado, né? Kwekaturete, Agudjevete. Essa gravação eu vou enviar para você, tá? O link já gera automático já. Aí a gente pode enviar para quem não pôde estar com a gente aqui, tá bom? Puranga Semu, Te Amuara, Sianderu, Uputaramé. Entendeu? Puta merda. Até a Moara. Até. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Andrade. Tchau. Tchau, tchau.